crianças, estamos aqui de volta e esse é o nosso terceiro momento, tá bom? E nesse terceiro momento, em sociedade, a gente vai começar a estudar os meios de transporte, tá? Como assim, tia? Quais são os meios de transporte? Os meios de transporte, crianças, são esses que a gente utiliza para a gente poder ir para algum lugar. Por exemplo, a gente tem como bicicleta, tá? Bicicleta é o meio de transporte? Sim, é o meio de transporte. Meio de transporte diferente, tá? Meios de transporte terrestre, que são esses meios de transporte que a gente utiliza para andar sobre a terra, tá bom? Onde a gente pisa sobre o chão, né? Isso se chama terrestre, tá bom, crianças? O que são, né? Quais são esses meios de transporte? A bicicleta, que é o meio de transporte utilizado pela gente, tá, crianças? A gente tem também o carro, tá? A gente tem caminhão, tá? Aqueles carros mais grandes, mais pesados, né? Para levar diversas coisas para outros lugares, tá? Para fazer mudanças. Temos também a moto, não é isso? Então, nos meios de transporte terrestres, a gente tem esses, né? Específicos, tá? Mas a gente tem outros meios de transporte diferentes? Sim, a gente tem outros meios de transporte, como, por exemplo, os meios de transporte aquáticos, tá? Mas o que é meio de transporte aquático? Os meios de transporte aquático, crianças, são esses meios de transporte que são da água, tá? Que são utilizados na água, no mar, tá? No mar, aquele mar cheio de água, né? Bem grande, imenso. Que meios de transporte são esses, né? A gente tem o navio, tá? O navio é o meio de transporte, tá? Você sabia que tem pessoas que utilizam esse meio de transporte? Tem, tipo, utiliza o navio para viajar, para conhecer outros lugares, tá bom? Então, ele leva as pessoas para outro lugar. Então, é um meio de transporte, tá bom? Outro meio de transporte aquático é o submarino. O submarino é o meio de transporte aquático, tá vendo? Temos também o barco a velas, né? Temos a canoa, tá? Então, crianças, meios de transporte são aqueles objetos, tá? Que servem para locomoção, ou seja, que utilizamos para nos mover, tá? Para nos levar para outro lugar, tá bom? Por exemplo, eu estou na minha cidade, tá? Da onde eu sou natural, tá? Eu estou em Santana do Cariri, por exemplo, tá? O meio de transporte que eu utilizo para mim ir para a cidade do Crato, tá? Ver vocês, dar aula para vocês, quem sabe? É o meio de transporte terrestre, tá bom? É o carro, tá? Mas que tipo de carro? Ah, pode ser um carro, tem diversos, né? Tem a van, tem o ônibus, não é isso? Então, é o meio de transporte terrestre. Poderia ser uma moto? Poderia ser uma moto, porque também é um meio de transporte, tá bom, crianças? Então, eu não utilizo navio, tá bom? Eu não utilizo barco, eu utilizo o meio de transporte terrestre, tá? Que é o carro, tá bom? Mas temos também outros meios de transporte, como, por exemplo, o meio de transporte aéreo. Mas o que é meio de transporte aéreo? O meio de transporte aéreo é aquele meio de transporte que voa, tá? Que vai voando sobre as pessoas, sobre as cidades, tá? Quais são esses meios de transporte, tá? A gente tem um avião, não é isso? O avião é o meio de transporte? É o meio de transporte, tá? Várias pessoas utilizam esse meio de transporte para sair de uma cidade para ir para outra cidade que é muito e muito longe, tá? Um exemplo disso é quando uma pessoa, tá? Sai da nossa cidade vizinha, tá? Sai da cidade vizinha, como por exemplo Juazeiro do Norte, tá? Para ir para outra cidade que fica muito longe, por exemplo São Paulo. Vocês conhecem alguém que foi e que utilizou esse meio de transporte? Conhecem? O avião é muito utilizado, tá bom? E esse é um meio de transporte. Outro meio de transporte também aéreo é o helicóptero. Olha só. O helicóptero é o meio de transporte aéreo, tá bom? Então, a gente tem avião, temos também helicóptero e temos também um que não é bem comum na nossa região, tá bom? Balão de ar quente, tá? Que é os balões enormes, tá? Onde funciona através do ar, que serve para transportar materiais e pessoas para outros lugares, tá bom, crianças? Então, temos os transportes terrestres, tá? Carro, moto, bicicleta, ônibus, van, tá bom? Nós somos terrestres? Somos terrestres porque
andamos sobre a terra, tá bom? Então, terrestres é isso. Quando andamos, tá? Sobre a terra, tá? Aéreos, tá? Que é o quê? Avião, tá? Helicóptero, balão, não é isso? E temos também o quê? E temos também os aquáticos, não é isso? Que é o quê? Que é os que barco, não é isso? Mas lembrando o quê? Tá? Da mesma forma que temos transporte para utilizarmos, né? A gente tem também temos meios de segurança, né? Onde as pessoas utilizam para trafegar, ou seja, para andar sobre elas. Mas só utilizamos essas faixas, né, quando vamos passar de uma rua para outra, mas temos que observar uma coisa, né? O que a gente observa na rua quando a gente vai com a mamãe e com o papai? O que vocês observam? A gente observa o quê? O semáforo, não é isso? O semáforo é aquele sinalzinho, tá? Que fica em um poste, geralmente, né? Tem um poste, tá? E vem mudando as cores, não é isso? Tem uma cor vermelha, né? A cor vermelha significa parar. A gente tá andando de carro com o papai e com a mamãe, que eles vê o sinal vermelho, eles param, não é isso? Então, significa parar. O amarelo significa atenção, ou seja, é para o papai e para a mamãe prestarem atenção, porque aquele sinal pode mudar. A cor do sinal pode mudar de uma cor para outra, de repente, não é isso? Como, por exemplo, para a cor verde, que significa que pode passar, tá bom? Então, quando nós estamos a pé, estamos andando pelo centro, tá? Pela rua, tem várias faixas no chão branca, não é isso? Quando vamos atravessar aquela rua, temos que olhar para cima, não é isso? Onde tem um semáforo. O quê? Ninguém, tá? Pode sair sozinho, tá bom? Só pode sair com a mamãe e com o papai, tá? Não pode sair sozinho não, porque é perigoso no meio da rua, tá bom, crianças? Um beijo pra vocês, tá bom? E até a próxima aula. Fique com o vídeo, preste muita atenção, tá bom? A mamãe e o papai vão ficar observando vocês, tá? Um beijo pra vocês.